é especialista em começos, especialmente em novos começos. A paz do Senhor, Deus é contigo e nós estamos felizes, gratos por tudo que o Senhor já fez até aqui. Oficialmente, o primeiro dia da nossa jornada, 40 dias pela Bíblia. Oficialmente. E lembre-se, Deus é bom em começos. Deus é bom em novos começos. Desde a criação, Ele continua sendo o mesmo, Ele é o mesmo de ontem, Ele sempre será aquele que fez, aquele que faz e sempre fará a boa, perfeita e agradável vontade dele. A paz do Senhor, Deus é conosco. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro dia. Por isso já vamos começar entregando esse jejum. Para você que se conectou aqui, nós começamos um jejum hoje de 40 dias. E você que está aí do outro lado pode começar também. Se você não sabe como jejuar, só voltar lá no feed do meu Instagram pessoal e ler as direções. É um jejum parcial, aonde você vai se abster de uma refeição e vai jejuar por 12 horas. Jantamos por volta das 18 horas e tomamos o nosso café da manhã no dia seguinte. E o jejum poderoso que vai acontecer é das redes sociais. Assim que nós entregarmos a nossa live aqui para o Senhor, nós vamos nos desconectar do mundo digital para vivermos um tempo com presença na nossa casa, conosco mesmo, na nossa família e até para descansar mais, para desconectar e poder viver esse tempo. Então seja muito, muito bem-vindo a essa jornada de 40 dias, porque eu creio que o Senhor sempre fará infinitamente mais. Enquanto as pessoas se conectam, eu vou pedir para você compartilhar, só clicar aqui no avião e compartilhar com alguém, informar. Caso a pessoa não consiga se conectar, pede para fechar a rede social, depois voltar e me procurar aqui para que nós possamos viver esse tempo de live da palavra do Senhor no primeiro dia desse jejum de 40 dias jejuando e orando. Amém? Glória a Deus. Lembra de compartilhar, de mandar mensagens nos grupos de WhatsApp. Para você que não está na comunidade do Asas, peça aqui nos comentários para que você receba o link, ou lembre-se de perguntar para quem te convidou como que você faz parte da comunidade para você receber todas as informações. Glória a Deus, amém? E vamos lá, um gole de água antes da gente orar. Senta, respira, se aconchegue, porque o primeiro dia de jejum, ele tende a ser um pouco turbulento até a gente se organizar. Então respira, que esse é um tempo de viver a palavra do Senhor. Vocês estão bem? Como que vocês estão? Eu quero escutar. A Mel será batizada na conferência Asas. Para a honra e glória do Senhor, teremos batismo. Enquanto as pessoas vão se conectando, porque ontem tivemos um problema na conexão, mas creio que já estamos todos aqui online também. Vamos orar? Antes de começarmos a viver esse processo tão poderoso. Coloque as mãos no teu coração. Se você quiser ajoelhar, esse espaço é para você se render ao Senhor. Ajoelhe, mas o mais importante é que você curve a sua cabeça. Você pode colocar as mãos no seu coração ou as mãos em formato de receber a palavra do Senhor. Pai, na autoridade que há no nome do teu Filho, Pai, em unidade,
para que a tua igreja avance, para que o teu reino avance, Pai. Eu oro em nome de Jesus, entregando, Pai, esse nosso tempo de oração. Estamos jejuando, Pai, cumprindo a tua palavra, Pai. Assim como o Senhor deixou nas Escrituras a direção, quando jejuares, faça isso com alegria, com disposição, porque esse é o estilo de vida do cristão, Pai. Por isso entregamos, Pai, nas tuas mãos o nosso jejum. Entregamos também as nossas renúncias, Pai, do mundo digital, tendo a consciência que, se for necessário para o trabalho, nós cumpriremos, Pai, as nossas obrigações. Mas tudo aquilo que é distração, tudo aquilo, Pai, que é vício, tudo aquilo que adoece a mente, Pai, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e eu ministro para mim também, Pai, tudo aquilo que nos distrai, que nos afasta da tua presença, que nos faz dormir mais tarde, que nos faz ficar ansiosos, Pai, por algo que não é benéfico, Pai. Nos liberta desse lugar, Pai. Derrama sobre nós a tranquilidade, a paz que excede todo o entendimento para esse período de jejum, Pai. Sabemos que é o Senhor que está nos sustentando, Pai. E cada vida, Pai, que está conectada aqui, que representa uma família, Pai. Porque eu creio que quando o Senhor toca uma pessoa, quando o Senhor toca um ser humano, quando essa pessoa tem um encontro genuíno contigo, Pai, uma família, um lar, pode ser transformado, Pai. E a partir disso, um condomínio, um bairro, uma cidade, um estado, uma nação, Pai. Nos colocamos aqui também, Pai, posicionados para a nossa nação brasileira, Pai. Para que tudo que está acontecendo, a tua boa mão, Pai, toque os corações e as mentalidades, Pai, de todas as pessoas que têm a autoridade para mudar o ponteiro do nosso país, Pai. Entro nesse lugar agora como intercessora, Pai, dessa nação, nesse período de jejum e oração. Entregando aqui, Pai, todos os nossos pedidos, não porque precisamos te pedir algo, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor tem, Pai, cada detalhe do nosso DNA e também, Pai, de toda a nossa trajetória. Mas te pedimos porque aprendemos na tua palavra, Pai, que quando pedimos algo que é da tua vontade, do teu plano original, essa vontade nos é concedida, Pai. Então aqui agora eu entrego tudo aquilo que foi escrito para aqueles que têm o livro, Pai, todas as palavras que foram escritas através das meditações que cada filho teu fez. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, especialmente os anseios, Pai. Nesse dia de hoje falaremos dos anseios, esses anseios que não são positivos, Pai. Os anseios que fazem os nossos olhos carnais, Pai, caírem em tentação. Os desejos dos nossos corações que não agradam a Ti, Pai, caírem em tentação. Aquela ferida de rejeição e de abandono, Pai, que nos fazem querer reconhecimento que vem do homem, Pai. Entregamos tudo isso nas Tuas mãos, porque sabemos, Pai, que muito disso acontece na nossa sociedade atual. Por isso te entregamos e pedimos o teu toque suave para que nos cure, transforme a nossa mente, cure a nossa alma e nos dê, Pai, um espírito forte, Pai, para que possamos caminhar e avançarmos, Pai, com poder e autoridade, para que o teu reino avance até que o teu filho volte. Essa é a minha oração, o desejo do meu coração, em nome de Jesus, amém. Glória te damos, Pai. Glórias te damos, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom e nós estamos aqui e por isso já te louvamos e já te agradecemos por tudo que o Senhor sempre fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará, porque oramos e te agradecemos pelo que o Senhor representa para nós, que é a nossa paternidade. Sabemos que nós temos um Pai e por isso estamos aqui. Amém? Oh, que glória! Dá até um calor quando o Espírito Santo chega, quando a presença é palpável. Receba o Espírito Santo de Deus na sua casa. Fale para ele: Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Tem liberdade. Flua em mim.
me faça como um vaso nas mãos do oleiro, porque nós aprendemos na live de ontem que o Senhor, o Espírito Santo de Deus está sobre nós e o Senhor nos ungiu, porque Ele nos deixou um trabalho, que é pregar as boas novas, que é usarmos a nossa boca para declararmos a palavra dEle. E para aquelas pessoas que têm o livro, e para aquelas pessoas que não têm, não se preocupe, nós vamos fluir na palavra de Deus. E tudo aquilo que o Senhor transformou no seu coração, que eu creio que a sua segunda-feira já foi diferente. Eu creio que de alguma forma você pode sim ter falhado, você pode sim ter esquecido do horário de jantar, você pode sim não ter lido, não ter respondido todas as perguntas que foi enviado através do material, e se você não está na comunidade, esteja. Você pode sim ter falhado, mas eu tenho a certeza absoluta que você se aproximou um pouco mais de Deus. Eu tenho certeza absoluta que você já parou nessas 24 horas desde ontem para querer conhecer um pouco mais da vontade de Deus. Para aquelas pessoas que não estão conseguindo entrar, peça para elas fecharem a rede social e voltarem e clicar na bolinha do meu rosto e lá vai escolher ao vivo ou assistir os stories. Amém? Glória a Deus. Para você que não recebeu, tem um post, tem um link, nós vamos deixar nos destaques também. Fique tranquilo que no final aqui nós vamos colocar nos stories para que você entre na comunidade e receba. E não se preocupa, você não vai ficar faltando nada, porque a porção que o Senhor tem para cada um de nós, Ele vai colocar, porque o Senhor não depende de material, Ele só precisa da palavra dEle sendo liberada. Amém? Glória a Deus. Olha só, quando eu li esse livro, eu quero deixar aqui para vocês o que o Senhor direcionou para que nós pudéssemos de fato fazermos juntas essa oração, esse tempo de jejum e de oração. Quando eu li isso daqui, ó, está ali na introdução, para quem tem o livro, tá bem na carta da autora, que inclusive ela chama de querida amiga, que diz assim: não temos de ser mantidas como reféns de Satanás, amiga. Estamos a par do que ele fez e de seus esquemas. E o poder do inimigo não é nada quando comparado às promessas libertadoras de Deus. Eu vou repetir. O poder do inimigo não é nada quando comparado às promessas libertadoras de Deus. Minha querida amiga de Jesus, as promessas de Deus são infinitamente maiores e melhores do que qualquer tentativa do inimigo. E por isso nós damos glórias a Deus. E por isso nós cremos na especialidade de Deus, que é em novos começos. O primeiro dia, a autora escolheu falar sobre a criação. A Bíblia começa nos ensinando sobre a criação. Eu e você fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. E por sermos a imagem e semelhança de Deus, eu e você temos a autoridade que Jesus Cristo tem. E diante dessa autoridade, nós não precisamos ter medo do inimigo. O que nós precisamos fazer para não termos medo do inimigo? Termos uma vida congruente com a palavra de Deus. Por isso, o evangelho processual, ele é importante. E durante esses 40 dias, o que o Senhor pede todos os dias é que seja liberada a palavra de uma forma racional, não sem a presença dele, mas um convite para quem está escutando a palavra, para que leia a Bíblia e medite na Bíblia, para que cada um possa receber a porção e ter a consciência transformada, tá?
as perguntas foram para a comunidade. Se você não está na comunidade, você não recebeu as perguntas. E tá tudo bem, depois que acabar aqui, você entra e aí você vai ter acesso ali ao material. Mas fique tranquila que eu vou trazer aqui para que possamos fluir na palavra de Deus. E aí você, quando você estiver no seu tempo com Deus, e aqui eu já quero deixar uma direção para vocês. Hoje, durante o jantar, eu estava lendo, fazendo um tempo de devocional com a minha família, que eu criei esse hábito de, durante o jantar, que é o horário que todo mundo se encontra, de ler a palavra de Deus com eles. E tocou meu alarme, e lá no alarme estava escrito assim: tempo com Deus. Aí meu filho do meio falou: mamãe, tá na hora do seu tempo com Deus. Nós precisamos. Ai, Elaine, mas será que precisa marcar Deus na agenda? Que exagero. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver numa dinâmica com filhos, com casa, com trabalho, com projetos novos, com toda a sua vida, se você não for lembrada que você tem que parar, eu te garanto que você não vai conseguir encontrar um tempo com tranquilidade. Combinado? Para quem não tem o livro, as perguntas vão ser enviadas depois. Não se prendam a isso. Recebam a porção do Senhor. Não se prendam naquilo que vocês não têm. Se apeguem na palavra do Senhor que está sendo liberada aqui. Olhe sobre os anseios. Ninguém vai perder nada porque não tem o livro. Fiquem tranquilas. Quem não entrou na comunidade, nós vamos ter 40 dias para que você entre. Volte para cá. Volte para a presença. Aprenda a respirar. Eu não entrei? Quando acabar a live, eu vou entrar. O que eu preciso? Preciso de Deus. Ah, eu não tenho livro. O que eu tenho hoje? Ah, eu tenho isso. Então, se acalme. O livro não é à toa que ele começa com anseios. E olha só, o que são os anseios? Os anseios é tudo aquilo que a gente fica ansiosa, pensando lá na frente, pensando em tudo aquilo que a gente não tem. E nem todos os anseios são ruins, mas a grande maioria deles nos afastam de Deus. A grande maioria deles nos afastam de Deus. Por quê? Porque a gente deixa a nossa mente sempre acelerada, ao invés de focar no presente, no momento. E quando a gente traz para a criação, que momento que eu vou para a criação? Para as referências que são Gênesis. Para aquelas que têm o livro, que meditaram, que responderam as perguntas, eu vou deixar as referências aqui para vocês. Fiquem tranquilas. Se você não pegar, não conseguir anotar, vai ficar no post. Assim essa live fica gravada. Mas olha só, quando a gente olha e lê isso daqui, ó. Eu vou ler para vocês, para quem não tem o livro. Acabamos por buscar fora do que Deus tem de melhor para nós. Coisas que prometem falsamente realização e satisfação, mas que só trazem mais confusão, escravidão e armadilhas. Eu não estou falando que buscar algumas coisas do mundo sempre serão ruins, mas quando essas coisas nos trazem, eu estou na introdução, na página 10, no último capítulo, quando essas coisas nos trazem mais confusão, o que seria mais confusão? Eu não consigo encontrar tempo para ler a Bíblia. E aí eu começo a aumentar as minhas atividades simplesmente porque eu estou focada em pagar as minhas dívidas. E aí, ao invés de eu olhar para dentro, eu buscar em Deus a tranquilidade para eu entender a bagunça que eu mesma fiz na minha vida financeira, eu começo a buscar mais e mais e mais coisas. E no buscar mais coisas,
eu gasto mais, eu fico mais tempo longe da minha casa, eu me estresso mais, eu deixo de me cuidar cada vez mais e eu começo a aumentar a minha confusão. O que a palavra de Deus, ela nos ensina quando a gente vai para Gênesis? O que o Senhor nos ensina quando a gente pega Gênesis capítulo 1? Eu quero ler nos comentários agora. O que o Senhor nos ensina quando a gente vai lá para o primeiro capítulo de Gênesis? Que Ele nos fez. Ele nos fez. A palavra liberada sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quem teve a curiosidade, olha só. Numa das coisas que a autora sugere, tá? Lembrando que nós estamos aqui falando de propósito. A semana inteira nós vamos falar sobre propósito. Quem aqui já colocou no Google como descobrir meu propósito de vida? Quem aqui já colocou no Google? Quem aqui já comprou um produto de propósito? Quem aqui já foi num curso que ensina sobre propósito? Quem aqui já leu algum livro sobre propósito? Eu. Será que propósito importa? Qual que foi o propósito de Deus ao nos criar? Qual foi o propósito dele? Qual foi o propósito de Deus quando ele nos criou? Ele nos criou à imagem e semelhança dele por um propósito, para que a gente cumprisse o plano dele. Esse foi o propósito do Senhor para minha vida e para a sua vida. E ele criou com um objetivo. Quando ele vai lá e usa no capítulo 2 aquela frase que não era tão bom que Adão ficasse sozinho. Quando ele cria a mulher, foi para um relacionamento. O propósito dele era para que eu e você tivéssemos relacionamento com a palavra dele, com ele, porque ele nos fez a imagem e semelhança para nos relacionarmos com ele, para que a glória dele fosse espalhada. E aí eu te pergunto, como está o nosso relacionamento com o Pai? Se ele nos fez com esse propósito. Os nossos anseios estão nos levando para os desejos da nossa carne, os desejos dos nossos olhos, para a arrogância da vida, para querer que sejamos importantes aos olhos do outro. Quem aqui tem perguntado: eu estou agradando a Deus? Eu estou vivendo de acordo com o propósito que Ele me fez? Ou eu estou vivendo de acordo com os desejos dos meus olhos, os desejos da minha carne, de acordo com a minha arrogância? Ou porque eu quero parecer importante? Esse é o evangelho processual. Uma vez salvo, não é salvo para sempre. Uma vez salvo, eu vou ter o livre-arbítrio de ser curada e liberta. Quando jejuamos e entregamos tudo ao Senhor, nós estamos falando: Pai, eu não sou digna, eu não sei viver sem a tua presença. Diminua o meu eu, diminua a minha carne e me encha mais de ti. Porque eu fico sensível à voz do Espírito Santo de Deus. O jejum não é para a gente competir. Estou jejuando
tantas e tantas horas. Não, não é para isso. O jejum é para nos aproximarmos da voz de Deus. É para seguirmos o que Ele deixou na palavra. Quando eu estava lendo, eu li Gênesis hoje pela manhã e fiz o livro agora no Tempo com Deus, 7 horas da noite. E quando eu estava lendo, antes de fazer a atividade, eu circulei na minha Bíblia quantas vezes no capítulo 1 apareceu a palavra disse, haja. E quantas vezes apareceu a palavra viu. Porque eu falei, toda palavra liberada deu vida a todas as coisas. E se ontem o Senhor colocou pra gente a direção, que existe um trabalho meu e seu para pregar o evangelho, a gente só pode falar dele liberando a palavra. E a partir do momento que eu libero a palavra, eu vejo quem Deus é e eu vejo a boa obra dele. Eu vejo essas duas coisas. Então, a importância da gente ler a palavra e se relacionar com a palavra. Porque quem Deus criou? Ele criou o ser humano. Quem é o ser humano? Eu e você. Todas as pessoas são criaturas, todas foram criadas por Deus. E aí, por isso, nós temos o direito da filiação. Só que a filiação, eu preciso escolher ser salva. Eu preciso levantar a minha mão e falar, eu escolho servir a um único Deus. Eu declaro Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. O dinheiro não me faz mais escrava, não me faz mais prisioneira. O meu trabalho não passa mais à frente da palavra de Deus. Os desejos da minha carne, quais são os desejos da tua carne? Eu e você precisamos ter essa consciência. Por quê? Porque os desejos da minha e da tua carne são as obras do maligno. E quando eu conheço isso e conheço quem é Deus, eu vou lá naquela introdução do livro e falo, as obras do inimigo são infinitamente menores do que as obras do meu Pai. Então eu vou lá e eu olho, os desejos da minha carne são menores do que os planos de Deus para minha vida. Glória a Deus por isso. Esse é o evangelho processual. Ele é construído por camadas. Eu tenho consciência da onde eu caio e eu sei quem é meu Pai. E aí eu tenho livre-arbítrio de vencer a tentação. Eu tenho a consciência transformada, aonde eu vou dizer não e aonde eu vou dizer sim, aonde eu vou me sentar e aonde eu não vou me sentar, que roupa eu vou vestir e que roupa eu não vou vestir, que atividade eu vou praticar e que atividade eu não vou praticar, que bebida eu vou tomar e que bebida eu não vou tomar. Entendem isso? Eu e você precisamos entender Gênesis a partir do momento de quem Deus criou. Ele criou eu e criou você e criou todos os seres da terra, todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Todos são filhos? Não. Porque tem aqueles que não reconhecem a paternidade. E aqueles que são filhos, você como filho, você pôde fazer tudo o que você quis? Tendo um pai e tendo uma mãe? Não. Nós não podemos. Então, o evangelho processual é a gente entender o que a palavra de Deus nos ensina, nos molda e nos transforma. E quando eu jejuo e eu oro em unidade,
Isso é uma bomba atômica no mundo espiritual. E sim, o inimigo fica furioso, porque a vontade dele é levar eu e você para o lugar que a gente cai. E se eu não tenho consciência da onde eu caio, eu não consigo resistir às tentações. Se eu não jejuo, eu fico cega espiritualmente, surda espiritualmente, fraca espiritualmente. Porque o jejum faz parte do armamento do cristão. Ele faz parte. Ele me fortalece. E não é para eu contar quantos jejuns eu fiz, não. É para eu ficar forte em Cristo. Seja forte e corajosa. É o que nós aprendemos com Josué. Mas não é para eu sair contando quantos exércitos eu vou batalhar e eu vou ganhar, não. É para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida. Porque quando ele liberou a palavra, quando no sopro ele nos fez. E o sopro saiu da onde? Da onde que sai o sopro? O sopro é sem som ou é com som? O sopro da vida tem som. Se você assopra na sua casa, é com som. Então é nesse lugar que o jejum e a oração nos leva. Ele transforma a nossa mente, ele nos faz viver com a liberdade em Cristo, sabendo aonde me convém e aonde não me convém. Eu não estou falando do que me ensinaram dentro de um dogma. Eu estou falando o que a palavra do Senhor me ensina e te ensina todos os dias. Amém? Será que Gênesis é importante para a gente conhecer? Gênesis é necessário para que a gente tenha isso em mente. E eu quero declarar sobre a sua vida e que você declare sobre a sua vida. Você vai falar o seu nome alto. Eu, Elaine, sou criação de Deus. Fale. Eu, Vanessa, sou criação de Deus. Eu, Cris, fale alto aí na sua casa. Fale alto. Eu, fale o seu nome, sou criação de Deus. A nossa boca precisa declarar a palavra. Por que eu tenho que orar fazendo sons? Porque Deus criou o mundo com a palavra. Ele não criou o mundo pensando. Ele declarou a palavra. O nosso trabalho é abrir a boca e falar sobre quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus que estava presente desde a criação. Que é isso que nós aprendemos lá em João. E a palavra se fez. E vocês completam enquanto eu tomo uma água. Glória a Deus por isso. Deus é bom e Ele nos transforma. E Ele nos transforma. E eu creio que nesses 40 dias nós vamos viver o extraordinário de Deus. Nós vamos viver sinais, prodígios, maravilhas, cura. Não porque nós queremos, mas porque o propósito de Deus é esse. Ele tem interesse. Ele quer ver eu e você, Cris, Nath, Camila, Menezes, Patrícia. Ele quer ver a minha boca e a sua proclamando o evangelho dele. Amém? Glória a Deus. E é tão bom jejuar, gente. Eu libero visão aberta, eu libero sonhos proféticos, eu libero uma sensibilidade no espírito, um discernimento, um domínio próprio. Eu libero sobre a tua vida cura e libertação, um evangelho processual que vai te levar a ficar próxima de Deus, que vai te levar a escutar a voz dele, que vai te levar a ficar menos ansiosa, menos depressiva. Eu libero cura sobre a tua vida, em nome de Jesus.
que foi para isso. O Senhor cura uma pessoa para que outras vidas sejam curadas. O Senhor liberta uma vida para que outras vidas sejam libertas. O Senhor ensina uma vida. Ele corrige para que essa vida possa ensinar e corrigir outras vidas, porque é de interesse dele. E se você recebe essa direção profética, declare glória a Deus, porque a glória dele, a obediência é nossa. Amém? Vamos lá. O que nós temos aqui? O que eu quero trazer para vocês? Quando vocês estiverem na Bíblia de vocês, lendo as direções, sempre vai ter no rodapé outras referências daquela passagem. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, ó, que palavras o Senhor falou em Gênesis. A referência é Gênesis 1, versículos 26 e 27. O que significa para você ser criada à imagem de Deus? Essa é a pergunta nessa referência. Eu anotei aqui mais 5 referências bíblicas a partir de Gênesis 1, 26 e 27. Mais 5 referências. Para quê? Eu vou colocar as referências depois na comunidade. Portanto, assim que acabar, você entra na comunidade. Não se preocupe em anotar que eu vou colocar Salmos 8, versículos 6 e 8, 1 Coríntios, capítulo 15 e 27, Efésios, o capítulo 1, versículo 22, Hebreus, capítulo 2, versículo 8 e Mateus, capítulo 28, versículo 18. Todos falam sobre semelhança, poder, autoridade, ser cabeça, debaixo dos pés. Todos falam sobre a autoridade, porque ele nos criou à imagem e semelhança dele. Ele nos deu essa autoridade que vem dele. Tem mais 5 referências. Então, quando eu leio aqui, o que significa para você ser criada à imagem e semelhança de Deus? Que eu tenho a autoridade que vem de Cristo Jesus para vencer todas as tentações da minha carne, os desejos dos meus olhos, a pequenez do meu ego, a arrogância da minha carne, o desejo de ser reconhecido por homens. O Senhor nos deu a autoridade a partir da filiação. Quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu consigo resistir ao diabo. Eu consigo resistir porque eu sei quem está em mim, que é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que dar glória a Deus e pegar essa autoridade que Ele nos deu, porque Ele nos fez imagem e semelhança, e resistir à tentação. Qual é a tentação que você tem caído? Qual é o lugar que você tem permitido abrir uma brecha e que Satanás está te tentando? Porque aqui a palavra é clara. É assim que a gente vive o evangelho. Aqui não, Satanás. Aqui não. Já te vi. Eu sei de quem eu sou filha. Eu tenho um pai. Aqui não. Meu pai é Deus, que está assentado, que está no terceiro céu. E você, Satanás, está debaixo dos pés dele. Portanto, está debaixo dos meus pés. O Senhor me fez para ser cabeça e não cauda. É assim que eu lido com Satanás. Amém? Glória a Deus. É assim que eu lido com Satanás. Desânimo e tristeza é uma tentação? Não sei. Precisa ir no médico. Pode ser doença, pode ser demônio, pode ser pecado, pode ser iniquidade. Não sei. Precisa ver como estão seus hormônios, se você está se alimentando bem. Você precisa examinar e entender se você está em pecado, se tem brecha. Não é assim, é ou não é, tá? Precisamos sempre ter a consciência do nosso estilo de vida. Como eu me cuido, o que eu como, eu malho, como está minha mente, os meus hormônios, minhas vitaminas e tudo mais. Amém? Todas bem até aqui?
Eu quero levar vocês a um lugar de consciência transformada pelo Evangelho, a uma autoridade que vem de Cristo Jesus, para que o livre-arbítrio fique nas suas mãos e você tenha consciência o que é de Satanás caído, o que é de Deus para sua vida. É nesse lugar que o jejum vai te levar. Amém? Vamos lá, vamos caminhar para mais esse lugar. Quando a gente olha, por exemplo, o que Deus queria dizer que não é muito bom, não era muito bom que Adão ficasse sozinho? Era sobre a solidão que ele estava falando. Como que está a sua vida? Você está cheio de contatos digitais, você está cheio de amigos virtuais, mas você não tem uma pessoa para orar, você não tem uma pessoa para falar de Deus, você não tem o Espírito Santo em você, você não tem um tempo de comunhão com o corpo de Cristo, você não consegue se relacionar com teu cônjuge, você não consegue se relacionar com os teus filhos. Gente, eu tô vivendo a adolescência e eu temia porque falam coisas horrorosas da adolescência. Sim, nós precisamos transformar a nossa mente como pais de adolescentes. Mas se eu não sei de quem eu sou filha, como é que eu vou saber ser mãe? Como é que eu vou saber ser pai? Se eu não sei ter comunhão com Cristo, como é que eu vou ter comunhão com os outros? É forte. Libertação vem pela mente. Libertação vem pela consciência expandida. Libertação vem pela escolha, a decisão de não viver mais cega e surda espiritualmente. Essa é a libertação do Evangelho. Esse livro, 40 Dias pela Bíblia, é para nos libertarmos dos desejos da nossa carne, dos desejos dos nossos olhos carnais, da nossa arrogância, do nosso ego. É isso, por isso que a gente vai pela Bíblia. É salvação, mas o Evangelho também é cura e também é libertação. O Evangelho do amor é necessário, a misericórdia de Deus é necessária. Eu fui salva porque uma amiga me mostrou a misericórdia de Jesus. Essa é a porta de entrada. Todas nós precisamos do amor de Deus Pai, da misericórdia e da graça. Mas depois tem uma escolha diária, que é permanecer nessa salvação. Não adianta eu ir lá com o louvor bombando, aquela, nossa, que mexe com as estruturas, que a gente chora, que a gente pega na mão da amiga e quase quebra o dedo e cai no chão e rola e fica catarrenta e o Espírito, o fogo desce, o Espírito Santo vai, eu entrego minha vida, eu sou criatura, agora eu sou filha. E depois, quando eu chego na minha casa? Não tenho Bíblia, se tenho não leio, se leio não medito, se medito não oro, se oro não jejuo. Não é uma coisa ou outra, são todas as coisas. Tudo de uma vez? Claro que não, é processual. E é o Espírito Santo que vai te incomodar, que vai te confrontar, que vai falar com você, que vai apresentar para você curas e libertações, que vai te constranger. Gente, tem roupa minha que eu olho e eu falava, meu Deus. Às vezes eu ia em aniversário de criança com cropped e short mostrando as pernas. Minhas pernas são grossas. Eu tenho um corpo, uma estrutura que chama a atenção. E eu falo, meu Deus, que vergonha. Ainda bem que eu era ignorante. Não é pela roupa, não é sobre isso. Mas eu pensava, Deus, como que eu tava? Eu não tava na praia. Eu estava na festa de uma criança, cheio de famílias. Eu estava desagradando a Deus, ao meu Pai que me criou. Se Ele me criou à imagem e semelhança dEle, o que Ele esperava de mim?
É nesse lugar. É nesse lugar que o Senhor nos leva. Eu e você precisamos jejuar para entender qual é o novo de Deus para a nossa vida. E nesse lugar de entender os nossos anseios, que é o que a autora desse livro, 40 Dias pela Bíblia, ela tem um ministério de mulher de provérbios, mais o que o Espírito Santo vai trazer para cada uma de nós. Não só vestimentas, mas comportamentos e posicionamentos e palavras e gestos e olhares e hábitos. É todo um contexto. Cada um precisa saber. Muita gente fala, Elaine, mas não tem nada a ver praticar yoga. Para mim tem tudo a ver. Porque eu me batizei nas águas do hinduísmo. Eu entrei em todas aquelas fontes e eu declarei todos aqueles deuses. E eu fui naquele país e eu idolatrava os deuses daquela cultura. Para mim tem problema. Para mim tem. Não é só uma prática de atividade física para a Elaine. Me leva para a queda, para a idolatria, para o relativismo e para o sincretismo. Eu fui liberta desses lugares. Para lá, eu não quero mais voltar. Para mim, não é só uma atividade física. Entendem? O Espírito Santo vai levar. Ah, Elaine, eu nunca idolatrei nenhum dos deuses hindus. Eu nunca me batizei nas águas. Eu nunca fiz isso. O yoga que eu faço é numa academia, não tem prática, não tem mantras, não tem isso, não tem aquilo. É uma atividade física para abrir meu pulmão, para alinhar a minha coluna, para fazer isso, para fazer aquilo. E eu nunca fiz sincretismo. Eu nasci num berço cristão, eu sou cristã, nunca fui idólatra, nunca fiz sincretismo religioso, nunca fiz isso. Aí você vai ajoelhar e vai falar, Espírito Santo, é para eu estar nessa aula? Fala comigo, me constranja. Eu fiquei 1 ano sendo teimosa, até que ele me machucou inteiro e falou, você quer que eu te machuque mais para você parar de vir nisso? Então, cada um tem que saber qual que é a brecha, porque a brecha te derruba. Você quer ser derrubada ou você quer viver na glória de Deus? Você quer agradar aquele que te criou? É nesse lugar que o Espírito Santo de Deus e jejum te liberta e oração te liberta. Está em dúvida? Apresente. Senhor, eu tenho dúvida. A Elaine está falando isso, a tua palavra fala isso, eu entrego aqui, é isso que me causa dúvida, é a meditação, é o yoga, eu estou com dúvida. E aí você vai lá e deixa o Espírito Santo te conduzir. A acupuntura eu faço até hoje, com a mesma profissional, que eu oro pela vida dela. E hoje ela chegou em casa e falou assim, eu nem sei se ela tá aqui, a Kátia. Ela chegou e falou assim, Elaine, sabe o que eu aprendi? Antes de atender qualquer paciente, eu tô abrindo a Bíblia, eu tô orando salmos pela vida de cada paciente. Glória a Deus! É assim, porque eu oro antes dela começar a me atender, eu peguei as mãos dela e eu falei, daqui suas mãos, eu vou orar, eu vou declarar vida, eu vou declarar o nome de Jesus, eu escuto pregação junto com ela, é sobre isso. Entende? Nós precisamos tirar esse lugar de doutrina. Ah, mas alguém falou para mim que não pode. Você precisa entender o que a palavra de Deus te ensina. O que aquele que te criou te ensina? Qual é a tua brecha? Qual é a tua brecha? Eu, por exemplo, eu posso entrar num navio e sentar num cassino e jantar dentro de um cassino. Para a honra e glória do Senhor, eu nunca tive problema com vícios de jogo. Eu não tenho problema nenhum. E para aquela pessoa que perdeu tudo, que tá viciado no tigrinho, que tem problema com jogo, é a mesma coisa? E jantar num cassino? Não, não é a mesma coisa. Aquela pessoa caiu. O Senhor me curou, me libertou de várias coisas. É para eu ir lá no carnaval evangelizar? Não, porque aquilo para mim foi uma queda. Uma queda de arrogância, de ego inflado, de autoestima baixa,
de força totalmente desequilibrada, que queria competir com o meu marido, que queria ganhar mais que ele, que queria mostrar que eu era poderosa no corpo. Não é para eu ir para o carnaval evangelizar. Tem pessoas que o Senhor chama para evangelizar no carnaval. O Senhor me arrancou do carnaval. Arrancou. Não acompanho meu marido, não vou nos negócios dele que é de carnaval, não faço nada. Ah, ele vai tirar o meu marido do carnaval? Eu oro e jejuo para isso, no tempo dele, porque Deus é um Deus de ordem. E é nesse lugar que nós vamos caminhar. Por que eu estou trazendo isso? O que é o anseio para você? O que te faz mal? Nós estamos falando de propósito de Deus hoje, da criação que está em Gênesis e dos seus anseios. Nós estamos falando desse círculo. Qual que é o propósito de Deus quando Ele te cria a imagem e a semelhança? Quais são os teus anseios que te levam para a queda? Para você saber e ter a certeza que as obras malignas de Satanás são menores, infinitamente menores do que o plano perfeito e agradável da criação de Deus para minha vida e para a tua vida, para a honra e glória dele, porque o propósito dele é que a palavra dele, que ele liberou lá em Gênesis, que haja luz, aconteça nas nossas vidas. Esse é o propósito de Deus. E como que eu faço com que o propósito de Deus se alinhe com o desejo do meu coração, que não é o do meu coração carnal, que não é dos meus olhos carnais, que não é da minha arrogância, que não é do meu ego? Jejuando e orando. Quanto mais eu jejuo, quanto mais eu oro, mais eu me aproximo da palavra de Deus. É assim, é um estilo de vida. Não é algo que tem fim. Ah, eu vou jejuar só uma vez por ano. Se o Senhor te pedir uma vez por ano, glória a Deus, mas faz parte do estilo de vida. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Ele é especialista em novos começos. E Ele está te levando, Ele está nos levando para um novo começo. Desde que eu conheci o Senhor, eu falei, Senhor, eu nunca mais quero viver fora da tua presença. Eu nunca mais quero voltar para aquele lugar da onde eu tanto me quebrei, da onde eu tanto me machuquei, da onde eu tanto me perdi. E me usa, Pai. Me usa para que mais e mais e mais pessoas conheçam a tua face, conheçam quem é o Senhor, conheçam o que é a obra da redenção, conheçam qual que é o teu propósito, conheçam o porquê que o Senhor criou todas as coisas e criou o homem e a mulher. Que cada um aqui possa conhecer o coração de Jesus e que eu e você possamos aprender cada vez mais sobre o caráter dele. É nesse lugar, para que vocês possam escutar a voz de Deus, para que vocês possam saber quando que ele me pede um jejum, para que ele possa saber quando ele me pede para não vestir mais aquela roupa, para não beber mais aquela bebida, para não sentar mais naquela mesa, para não frequentar mais aquele lugar, para não assistir aqueles vídeos, para não falar daquela forma, para não escrever aquelas palavras, para não comprar aquelas roupas, para não gastar tanto naquele lugar, para não gritar com o meu filho desse jeito, para não gritar com o meu esposo daquele jeito, para não ser grosseira com uma amiga daquele jeito, para não fazer fofoca em nenhum grupo, para não, sabe, entrar em rede social para fazer fofoca, para fazer picuinha, para encaminhar vídeo de maldade, para não falar mal de pastor, para não falar mal de padre, para não falar mal da igreja do Senhor. Porque se existe um lugar que é bom, é o lugar da casa de Deus. A pessoa que está lá pode errar, a pessoa que está lá pode fazer algo errado, mas você e nem eu temos o direito de julgar um ungido do Senhor, porque quem é o justo juiz tem nome e ele se chama Deus.
não é você e nem sou eu. O que cabe a nós, o nosso trabalho, é esquadrinhar o nosso coração e falar: Pai, esquadrinha, começa em mim essa limpeza. Se o meu líder espiritual está errando, começa em mim essa limpeza. O que eu posso fazer para o corpo de Cristo? O que eu posso fazer na minha comunidade, na minha empresa, nos meus negócios, na minha família, no meu condomínio, no meu bairro? O que eu posso fazer? Pare de encaminhar fofoca gospel. Pare de seguir comentários de igrejas, de dogmas, de doutrina. Pare. Faça você a sua parte. Faça você o que o Senhor determinou para a sua vida. Qual que é o meu trabalho e o seu? É de fato jejuar e orar, para que eu e você possamos ser salvas todos os dias através da cura e da libertação que o Evangelho puro e simples do Senhor nos permite. Existe mais de 8.000 promessas na Bíblia. Só que a gente precisa cumprir os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como ama a ti mesmo. Quando você fala de qualquer pessoa, não estou falando se é certo ou se é errado. Quando você olha para uma pessoa e fala de uma pessoa, é como você se trata. E se você fala mal das pessoas, é porque você não sabe de quem você é filha. É porque você não acreditou ainda que você é criação de Deus. Esse dia 1 do jejum, ele é fundamental para você acreditar que você é criação de Deus. Que você e eu somos imagem e semelhança de Deus. E Jesus, quando via pessoas em queda, ele não apontava o dedo. O que ele falava? Vá e não peques mais. Quando alguém negava ele, o que ele fazia? O que ele fazia quando alguém negava ele? Ele ia lá, derramava a graça e a misericórdia. Quando alguém tentava matar ele, o que ele fazia? Ele tinha um encontro soberano para mostrar quem ele era. Eu e você fomos feitas à imagem e semelhança de Cristo. O que você está fazendo com essa informação? Quando você chega nos lugares, você representa a Bíblia viva ou o juiz? Quando você chega num lugar, a tua palavra liberada é de luz ou de trevas? Quando você chega num lugar, você vê coisas boas ou você só foca naquilo que é ruim? Quando você chega nos lugares, você soluciona ou você aponta? É nesse lugar que o Senhor quer nos levar. E nós vamos orar para finalizar, para que Ele nos encha com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu poder, com a sua autoridade. Amém? Glória a Deus. Deus é bom e Ele é especialista em coisas novas, em criar tudo novo. E se Ele fez na minha casa, Ele pode fazer na sua também. A glória dele, a obediência é nossa. Essa é a minha frase de vida. A glória é sempre dele, a obediência é minha. O livre-arbítrio está disponível para mim e para você. A escolha é minha e sua. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Vamos orar? Deus é bom e Ele nos sustentou até aqui. Fica à vontade para você se ajoelhar, curvar a tua cabeça, para que o Senhor derrame a misericórdia sobre vocês, para que a sua casa seja preenchida pela honra, pela glória e pela graça dele. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, te damos glória. Te agradecemos porque o Senhor nos sustentou. Clamamos o teu santo nome, entregamos os nossos corações, Pai. E como a tua filha que se colocou à tua disposição, eu oro em unidade com cada vida que está aqui, que representa famílias, Pai. Entregando os nossos corações,
e pedindo para o Senhor esquadrinhar os nossos corações, sondar os nossos pensamentos, Pai. Especialmente, Pai, sonde tudo aquilo que já está acontecendo nas nossas vidas, Pai. Coloque a tua boa mão. Nos livra de anseios negativos, Pai. Coloque, Pai, a tua mão nos acalmando, Pai. Assim como o Senhor fez lá em Gênesis, Pai, nos lembra hoje à noite, Pai, que tudo que o Senhor vê em nós é bom, tudo que o Senhor vê no mundo é bom, tudo aquilo que o Senhor fez é bom, Pai. Nos lembra disso, Pai. Nos traga em sonhos, nos traga em visões, use pessoas, use os teus profetas, Pai, que eu creio que eles existem ainda. Usa a tua palavra, Senhor, coloque ministrações nos aparelhos celulares das pessoas que estão aqui, Pai. Coloque versículos, Pai, que os versículos saltem aos olhos dessas pessoas, Pai. Que aquelas que têm o livro, ao abrir o livro do dia 2, nessa semana de propósito, Pai, o Senhor possa revelar uma nova faceta do Senhor, Pai. Que o Senhor possa levá-las para algo mais profundo na palavra de Deus, Pai. Que o Senhor lembre todos os dias que a salvação precisa ser renovada. Que todos os dias eu e cada uma dessas vidas que estão aqui, nós precisamos declarar que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Pai. Pai, nos transforme diariamente na maneira que a gente trata todas as pessoas que cruzam os nossos caminhos, Pai. Especialmente aquelas que trabalham conosco, aquelas que dependem, Pai, das nossas direções, que as palavras que saiam da nossa boca sejam da mesma forma que saíram da boca de Deus Pai quando criou o mundo, que seja suave, que seja direção, que seja foco, que seja luz, Pai. E que possamos descansar, Pai, no 7º dia. Nos ensine a descansar, Senhor, para que nenhuma vida que está aqui possa cair nos desejos dos olhos carnais, do coração, Pai. Para que a sua boa mão esteja presente em todas as atividades, Pai. Surpreenda cada uma das tuas filhas, dos teus filhos que estão aqui, especialmente os maridos na área da provisão, Pai. Assim como o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa família, surpreenda na área da provisão, Pai. Entregue descanso, entregue viagens, entregue novos negócios, entregue novos começos, Pai. Que contratos sejam assinados, Pai. Eu vejo canetas assinando contratos. Tem alguém aqui que está esperando contratos para serem assinados, Pai. E vai ser amanhã, Pai. O nosso grupo, a nossa comunidade testemunhará, Pai, contratos assinados para a tua honra e para a tua glória, para que o louvor, Pai, seja dado no seu nome, Senhor Jesus, porque o nosso país está sendo espremido e apertado nessa área da provisão, Senhor Jesus. Que essas pessoas que estão sendo, Pai, agraciadas na área da provisão, possam gerar empregos, Pai, possam fazer aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai, possa fazer algo, possa distribuir os talentos para que eles sejam multiplicados, Senhor. É nessa área, Pai, que o Senhor vai surpreender algumas pessoas e amanhã a nossa comunidade testemunhará o seu bom nome, Pai. E vai agir justamente na área e na vida daquelas pessoas que ainda não acreditam em Ti, que não conseguem, Pai, acreditar que o Senhor é dono do ouro e da prata, Senhor Jesus. O Teu nome será glorificado em reuniões, o Teu nome será glorificado em negócios, Pai, para que todos saibam, Pai, que o Senhor criou todas as coisas, Pai. Lembre cada uma dessas vidas aqui que o Senhor as criou, que o Senhor fez a imagem e semelhança, e que elas possam, na autoridade que há no nome de Cristo Jesus, e eu declaro profeticamente agora, que elas passem a refletir a tua luz, que as palavras que sairão da boca delas, Pai, sejam suaves. As pessoas que convivem com elas vai perceber que o Espírito Santo de Deus tocou essa noite. Porque essas pessoas costumam ser reativas, Pai. E o Senhor vai fechar as bocas. O Senhor vai deixar vozes mansas. O Senhor vai deixar um coração mais generoso, Pai. Para que todas as pessoas olhem e falem, só Deus mesmo para fazer isso naquela vida. Porque assim vamos te dar glória, Pai. Lembre cada vida que está aqui do teu propósito, Pai. Porque não é sobre o nosso propósito. É sobre o teu propósito, Senhor. Derrama sobre nós uma porção diferenciada para que não retenhamos mais os nossos talentos, Pai, para que cada vida que esteja aqui possa criar coragem, Pai, para declarar a Tua palavra, para que elas sejam fortes no Espírito,
espírito, Pai, para continuar jejuando, Pai. Especialmente que elas resistam às tentações da carne, que elas não abram celulares, que elas não caiam em vícios, que elas não cedam à tentação do inimigo. Cale agora as vozes que estão falando nos ouvidos de alguns. Você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Essa voz é pequena perto da tua, Pai. A tua voz é infinitamente mais potente, mais forte e ecoa mais alto. A tua voz chega no coração agora falando: ei, eu te criei à minha imagem e semelhança. Você é minha filha amada, escolhida, ungida. O Espírito do soberano Deus está sobre você. Fui eu que te ungi para proclamar a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável, por onde a planta dos seus pés pisarem. Pai, te agradecemos porque o Senhor nos criou, te agradecemos porque o Senhor nos formou, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos fez para que pudéssemos ter um relacionamento contigo. Te agradecemos porque o Senhor é paciente, o Senhor é bondoso e o Senhor faz infinitamente mais. Quando tudo era trevas, o Senhor, Pai, colocou luz, Pai. Aonde existia trevas, o Senhor trouxe a luz, Pai. Aonde não existia beleza, o Senhor trouxe beleza. Aonde não existia vida, o Senhor trouxe vida. Aonde era seco, o Senhor trouxe água. Aonde não tinha divisão, separando noite e dia, o Senhor separou, Pai, para que pudéssemos descansar em Ti. Pai, por isso te oramos, te agradecemos, Pai, por esse primeiro dia do jejum. Declaramos a Tua palavra, sabemos que o Senhor nos sustenta e cremos, Pai, que maior é o Teu nome. Toda honra e todo louvor seja dado a Ti, Pai. E vamos juntos, em unidade, ter uma noite de descanso, aproveitando, Pai, o sopro suave do Espírito Santo de Deus. Estaremos prontas para viver a porção que o Senhor tem para nós, através da Tua palavra, através do livro, Pai. Leve cada vida que está aqui, à medida que o Senhor quer. Se revele para cada uma, na maneira que o Senhor quer usá-las. Esse é o desejo do meu coração, porque eu creio que o Senhor está voltando e o Senhor precisa de nós, o Senhor conta com nós. E eu sei que juntos nós podemos fazer com que o Teu reino avance, para que a glória, o louvor e toda a honra e majestade seja dado a Ti. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. E se você recebe, declare amém, amém, amém e amém. Glória a Deus, Deus é bom demais, Deus é bom demais. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Vão em paz. Descansem em paz. E amanhã nós estaremos aqui. Lembre de convidar alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Um beijo e até amanhã.